Amém? Só dois, amém. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmão de casa também com a doce, preciosa paz do Senhor Jesus. Hoje culto de ensino. Alguém está aqui para ensinar porque já recebeu do Espírito Santo alguma instrução ou toda a instrução para passar para a igreja de Deus. A igreja, a noiva, a eleita. Por certo, quem está aqui em cima gostaria de estar aí embaixo a ouvir, a palavra de Deus, mas somos impulsionados a estarmos aqui, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Grato a Deus pela vida dos irmãos, aqueles que congregam aqui, aqueles que visitam. Hoje é noite de também salvação, É porque é culto de ensino, não pode ter salvação, mas em nome de Jesus, se tiver alguém que ainda não decidiu o caminho a trilhar, pregamos o único caminho, mas se tiver alguém que ainda não decidiu, hoje é noite de salvação. Amém? Lucas 18, Lucas capítulo 18, Lucas 18, prometo aos irmãos que não irei enfadá-los, amém? Mas no momento certo, onde o Espírito Santo falar, ali também vou parar em nome de Jesus. São 8h10, em nome de Jesus. Lucas capítulo de número 18. Quem achou? Quem não achou, diga misericórdia. Tem escola bíblica para todos. Sábado às 18h, você é o convidado especial. Amém? Aqui você irá aprender como manusear a Bíblia. A Bíblia tem quantos livros? Quantos livros tem a Bíblia? 66, cujo Novo Testamento 39, e o Novo Testamento 27. Amém? Glória a Deus. Então, o dever de orar e nunca desfalecer. A parábola, só o versículo de número 1. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desfalecer. Jesus contou-lhe uma parábola dizendo o dever de orar e nunca desfalecer. Ou seja, o dever e o direito, Se lá na parábola tivesse, olha, vocês têm o direito de orar, quantos estariam cumprindo esse direito? Quantos? Talvez 50%, talvez a metade, talvez 20%. Porque não, irmão, é o direito de orar. Só vou orar se tiver necessidade. Mas Jesus contou-lhe a parábola, disse: olha, é o dever de todo crente orar sempre, não em campanha, ou seja, 2 em 2 anos, ou só quando a situação aperta. Não, quando a situação aperta, eu vou lá e oro, e o Senhor me abençoa, me guarda, me livra. Não, devemos orar sempre e nunca desfalecer. Orar sempre vem acompanhado da palavra, do verbo nunca, ou seja, do verbo desfalecer. Nunca olhar para trás, nunca parar, mas sempre orar. Paulo alertou aos irmãos de Tessalônica dizendo, no seu capítulo de número 5, versículo 17, 1 Tessalonicenses 5,17, fala assim, olha, orai sem cessar.
A todo momento, a todo instante, devemos orar. Porque a oração é a chave da bênção. Foi cantado aqui, agora há pouco, que Daniel orava uma vez por dia. Não era isso? 3 vezes ao dia. Em seu quarto, a janela aberta para Jerusalém, estava lá, ele orando. Eu não sei a hora do dia, mas ele estava 3 vezes ao dia orando. Atos, capítulo de número 3, relata uma história de Pedro e João. Eles, a hora nona, ou seja, às 3 da tarde, eles desceram ao templo. Isso era a obrigação, isso era o desejo do coração deles, a orar a Deus, a buscar a Deus. E às 3 da tarde, ele descia para o templo. Talvez agora, olha, chegamos aqui, passamos aqui na Nacional e vimos pastor Robson e pastor João Paulo descendo aqui para a igreja para orar. Será que íamos acompanhá-los? Será? Não sei. Mas na verdade, o desejo do coração deles, orar, apresentar a Deus a vida de vocês. Talvez os livramentos que recebemos, olha, pensamos nós que somos bons. Não. O bom é Deus. Até o próprio Jesus falou assim: olha, não me chames de bom. O bom é o Pai no céu. E Jesus contou-lhe a parábola, o dever de orar sempre e nunca desfalecer, e nunca parar. Não devemos isso, porque a situação cada vez mais está apertando, afunilando, e o crente sem a oração, ele desfalece, ele para. É como o motor, né? O motor sem o óleo, ele vai trancar, travar as peças internas, as engrenagens, e não vai conseguir andar, ou enferrujar, porque o óleo do Espírito Santo não está ali na sua máquina, no seu motor. A oração também, ela é como andar de bicicleta. Quem já andou de bicicleta? 90%. Quem já caiu de bicicleta? 2 ou 3. Um só ali? Amém. Caiu, aprendeu, né? Mas levantou. Aleluia. A oração é como andar de bicicleta. Se você parar de pedalar, você cai, exceto se estiver descendo uma ladeira, né? A famosa banguela. Aí você não vai cair. Mas se você, num plano, parar de pedalar, por certo irá cair. Então Jesus nos mostrou a parábola, o dever de orar. Não é um direito, como eu falei, mas orar sempre, sempre e nunca desfalecer. É a palavra desanimar. Quem estudou o grego sabe que é estar totalmente esgotado ou desanimado. Jesus nos mostra primeiro, ele só o dever de orar. Se ele fala antes, o dever de se esgotar ou desfalecer, olha, vocês não se desfaleçam, mas orem. Mas ele falou, olha, vocês orem e nunca desfaleçam, porque vem as tribulações da vida, as angústias, as tristezas, e por certo, procuramos logo uma desculpa de não estarmos mais na igreja. Quantos e quantos abandonaram a fé por motivo da oração? Não buscou a Deus. Quando estávamos pastoreando aqui no Brasil, melhor dizendo, uma irmã nos procurou e disse, olha irmão, eu estou
envolvida em gostando de certa pessoa, estou envolvida já, e quero o conselho do pastor para saber se devo continuar com esta pessoa ou não. Aí eu falei com a irmã: olha, realmente a senhora errou, a senhora tinha que buscar primeiro a direção do Pai, se essa pessoa ou não se envolver, e depois perguntar a alguém se é de acordo com o envolvimento dela com a pessoa. Errou totalmente, porque tudo que começa torto, errado, só termina errado. Tudo temos que buscar a direção do Pai. Saul, quando foi ungido rei de Israel, Samuel o aconselhou, dizendo: olha, toda a decisão, tudo que você deve tomar de decisões aqui em toda Israel, você deve consultar ao Deus. E Saul, por certo, tomou a princípio alguns conselhos do Samuel, mas do meio para o fim, ele decidiu seguir seus próprios conselhos. E aí foi a queda, e aí foi a ruína de seu reinado. Toda a decisão que tomamos é na direção do Pai. Glória a Deus. Quantos entenderam? Os servos de Deus, em todas as épocas, enfrentaram lutas, problemas. Então, o crente de verdade não tem crise para ele. Vem o Covid, vem a tribulação, vem tudo, mas ele sabe que quem está com Cristo, buscando em oração, nunca irá desfalecer. A oração para muitos hoje é um problema. Quando fala em oração, parecendo que está matando a pessoa. Vamos orar, irmãos. Quantos estavam aqui na oração sexta-feira? Quantos? Eu não vou nem olhar. Quantos estavam na oração de sábado? É isso. No último versículo desse capítulo que lemos, Lucas 18, Jesus fala assim: olha, porventura, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Achará a fé dessa viúva na terra? A fé de prevalecer. Esse capítulo 18 de Lucas está parafraseando com o capítulo 24 de Mateus, acerca da vinda súbita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde muitos serão deixados e outros será levado, porque muitos estavam orando e não estavam vigiando. Capítulo 25 de Mateus também fala, olha, acerca da parábola das 10 virgens. Elas estavam, todas adormeceram, todas dormiram, todas cochilaram, e à meia-noite, o arauto entrou na cidade. O noivo vem, o noivo já chegou. E elas acordaram, e as 5 loucas estavam com suas lâmpadas apagadas, e as 5 prudentes estavam com óleo de reserva nas suas lamparinas. E as 5 loucas perguntaram: olha, dai-me, empresta um pouco do seu o óleo, do seu azeite. E as 5 prudentes: vá em alguma loja aí comprar azeite para vocês. E nesse intervalo que elas saíram, e nesse intervalo que saímos da igreja,
e vamos fazer alguma coisa no mundo, conhecer alguma coisa no mundo, é nesse intervalo aí que a trombeta toca, que o noivo chega. E você fica aqui na terra. Então, a noite de alerta, noite de salvação, noite de você dizer assim: olha, realmente o caminho que eu estou trilhando é o caminho certo. Costumo dizer que a única que foi salva, que ficou em cima do muro, foi Raabe. Isso porque a sua casa estava construída em cima do muro. Mas o crente deve seguir o caminho. João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a pessoa que segue Cristo jamais será decepcionada. É ingrediente do caminho do crente as lutas, perseguições, para poder, o crente chegar na terra prometida. E por falar em terra prometida, o livro de Juízes nos declara sobre um povo que sempre, na época de Josué, um povo que seguia sempre Moisés e Josué, mas quando Josué, no capítulo 24, ele falou assim: olha, eu vou reunir vocês e lhe perguntarei, a minha casa já serve ao Senhor, mas vou lhe perguntar, em que deuses vocês vão seguir? Porque eu e minha casa serviremos ao Senhor. Depois da morte de Josué, o povo ficou à vontade, seguindo outros preceitos, outros caminhos. E Deus sempre usava, o interessante é isso, Deus sempre usava o inimigo para poder apertar, fortalecia o inimigo para poder apertar o povo dele que estava em desobediência. A maior vergonha nossa é uma palavra chamada desobediência, rebeldia. O povo que saiu do Egito era para estar todo na terra prometida. Por causa da desobediência ficaram, todos, à exceção de Josué e Calebe. Então, em primeira carta de Pedro 5:8, fala que o diabo está ao nosso derredor. Muitos crentes acham que o diabo, não, o diabo está a 1 quilômetro de mim, eu estou orando. Não, o diabo, primeira coisa, o diabo não dorme. E se ele não dorme, ele está atento a todo o nosso ponto, ou seja, de circulação, onde você vai, ele está de olho. O diabo anda ao nosso derredor, buscando ocasião para poder nos tragar, bramando, rugindo. O leão, quando está sendo ameaçado por outro, ou por um animal que ele não consegue comer, ou sua presa, ele começa a rugir, bramar. Mas se ele achar uma oportunidade, uma brecha, ele entra, e uma vez entrando, faz realmente a maior bagunça. Então, ele anda ao nosso derredor buscando a quem possa tragar. Em Ezequiel capítulo 22 e o versículo 30, o próprio Deus fala assim: olha, eu busquei entre os homens alguém, ou um homem, que estivesse aonde? Na brecha. E Deus encontrou quantos homens? Quem sabe? Quantos? Nem meio ele encontrou. Nenhum. A ponto de dizer assim: realmente eu enviei para a terra os profetas,
e esse povo não me deu ouvido. Enviei tudo o que tinha de enviar, para ver se o povo saía, se convertia dessa natureza adâmica, mas o povo cada vez mais, não é? Rebelde. Em Juízes mesmo, Deus usou, né, Otiniel. O povo ficava ali, era juiz, pronto, daqui a pouco, de novo, fazia coisas piores ainda. Usou Eude, usou Débora, usou Jefté, usou Sansão, usou Gideão. Mas o povo, ó, cada vez mais indo para o abismo. E Deus resolveu, no capítulo de número 2 de Filipenses, enviar seu filho, se usurpou de sua glória, desceu, nasceu, se fez homem, morreu, morte de cruz. Mas Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todo o nome. Então, Samuel, já falei, o povo de Israel também, já falei. Então, Efésios 6,18 fala assim, ó: orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo. Orando em todo o tempo. Mas, irmão André, eu só posso orar quando eu chego em casa. Pastor André, eu só posso orar quando eu estou aqui na igreja. Não, devemos orar em todo o tempo. Por que Paulo alertou os irmãos de Tessalônica? Orar sem cessar. Mas, irmão André, eu não posso andar no meu carro, no autocarro, no comboio, orando de voz alta. Não, orando em espírito. Não como falam em espírito de oração, que não existe isso. Mas orando em espírito. Deus, estou aqui, me ajuda, me dá o livramento, abençoa aquele irmão, abençoa aquela pessoa que está ali, viciada, aquela outra que está no álcool. Assim, orando em todo o tempo. O povo da época de Jesus, ele falou assim, olha, porque na casa do Senhor, naquela época, o povo vendia tudo, né? Expulsou os cambistas, os vendedores, e disse assim, olha, a minha casa será chamada casa de oração. Aqui não é casa de ladrões, nem covis de salteadores. Tudo o que Jesus ensina, eu nunca vi na Bíblia, nos evangelhos, Jesus ensinando alguém a pregar. Já ouviu? Já ouviu algum? Jesus ensinando, nós prega assim, prega assado. Mas ele sempre está ensinando, mas primeiramente, antes de ensinar, ele está ensinando a orar. A ponto de Mateus capítulo 6, em todo o capítulo, ele nos ensina acerca da oração, do jejum e das esmolas. Mateus 6, versículo 9, quando orares, quando você for orar, ora assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Mas quantos irmãos sabem orar o Pai Nosso? Eu acredito, né? Os mais antigos sabem que é a oração que Jesus nos ensinou, oração do Pai Nosso. Então, a parábola do dever de orar sempre e nunca desfalecer é desanimar. Quem sabe essa palavra esmurecer? É o mesmo significado da palavra desanimar. Então, Jesus começa assim: eu quero que vocês sempre orem. Ele não falou primeiro, como eu falei, desanimar e não orar depois. Irmãos, eu estou desanimado, eu quero que ore por mim. Irmãos, eu caí em fraqueza realmente, e preciso da ajuda
de vocês em oração. Não é melhor assim? Do que, olha, ore por mim. Você não é o crente 6 horas. Na Bahia sempre falamos, né, de uma ave. Tem na Bahia e tem muito também na África. É a galinha de Guiné. É a conquém. Que ela sempre canta: tô fraco, tô fraco, tô fraco. É o crente sem oração. Tô fraco, irmão. Tô sem a igreja. Por quê? Não orou, não buscou. Isaías já fala assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Amós também fala: esse que vem dias, tome muito cuidado, eu vou enviar fome. Irmão André, eu já passei no mercado, já fiz a feira de todo o mês. Não é essa fome de nosso corpo, não, é fome de ouvir a palavra de Deus. No versículo 12 ele fala: irão vagabundos ou errantes de um mar a outro mar, buscando a palavra de Deus, e não encontrarão. Tome cuidado, porque dias virão, não é? Quem sabe essa porta não pode estar mais aberta. Sabemos de muitas coisas, né? Mas não podemos relatar. Mas busque, enquanto você tem a oportunidade, busque a Ele. Muitos estão buscando outras coisas, riqueza. O Senhor acrescenta. Mateus 6,33. Busque primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e a todas as coisas serão acrescentadas. Estão buscando riquezas? Não. O próprio capítulo 6, versículo 19 fala assim: olha, 19: não ajunteis tesouro na terra. E vem 3 coisas: a traça, o ladrão e a ferrugem. Mas ajuntais tesouro nos céus. Então, quem ora toda hora, todo momento, todo instante, 24 horas, sem cessar, por certo, está por Deus guardado. Irmão André, eu nem oro e recebo livramento. Engano seu. Talvez tenha alguém lá no Brasil, em outro lugar, orando por você. Mas não se acostume a isso. A salvação, ela é individual. O Senhor veio buscar os salvos, aquele que decidiu estar, não de boleia com o outro, mas decidiu seguir o caminho que é Cristo. Não, pastor, olha, esse caminho é maravilhoso, estou aqui para segui-lo, seguir Jesus. Não desanime. O caminho é Jesus Cristo. O caminho é essa porta, Jesus. Então, o juiz do capítulo 18 que lemos era um juiz muito mal, a ponto de não amar a Deus, nem também odiar os homens. Mas aquela viúva, ela insistiu e recebeu de Deus a bênção. João, como eu falei, entrou às 3 da tarde no templo, mas ali estava quem? Um aleijado, um coxo, e viu Pedro e João entrando no templo e disse: olha, dá-me uma esmola, dá-me uma coisa para comer. Disse: olha, não tem outra coisa a não ser o quê? O quê? Eles ofereceram? Quem sabe? Eles ofereceram 1 quilo de ouro e 1 quilo de prata ao paralítico, não foi isso? Não, olha, nós dois não temos nem prata e nem ouro, mas o que temos
te damos. Levanta e anda. Olha que maravilha. Olha que maravilha, Deus te deu o poder. Ah, irmão André, só quem tem poder é Deus. Deus lhe deu o poder. Está lá, Marcos capítulo 16, versículo 15. Eu te dei o poder, para quê? Para expulsar demônio, para curar enfermo. E se alguém tiver cometido pecado, será perdoado. Eu te dei esse poder. Aí você tem que exercer esse poder que Deus lhe deu. Muitos têm a ferramenta, né, e não colocou aquele óleo, né, o óleo chamado Espírito Santo, para poder, né, exercer, né, o dom que Deus te deu através da ferramenta. Aleluia. Então, para encerrar, a oração, ela é o alimento do crente, né? Eu sei que o trabalho, o cansaço do dia a dia, o corre-corre, Europa é mais corrido do que o próprio Brasil. Muitos estão aqui a correr e não há tempo para tirar, né, em oração, em busca constante e incessante a palavra de Deus. Eu sei disso e todos nós sabemos disso. Mas, pelo sacrifício que é, temos também que tirar esse tempo, pelo menos 10 minutos de oração. Muitos levantam, nem diz Deus, obrigado. Não vou nem perguntar. Vai deitar. Deus, muito obrigado por esse alimento, Senhor. Eu sei que meu vizinho, não sei se tem, da esquerda à direita, de cima, de baixo, não sei se ele tem, mas eu te agradeço por essa mesa farta, por esse feijão com arroz e ovos. Mas eu te agradeço, amanhã será melhor. Quantos fazem isso? Levanta como uma pedra, deita como uma pedra. Não tem coragem de agradecer. Pelo menos lê o Salmo 103. Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ó Deus, muito obrigado. Deus conhece a minha fraqueza, mas muito obrigado. Mas eu sei que a partir de hoje você continuará a entender que através da oração recebe vitória. A oração, ela é a chave de toda a bênção que você recebe. Para encerrar, Hebreus 10, 37. Vamos encerrar agora mesmo. 20 para as 9. Hebreus 10, 37 nos fala: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Quem é esse que vem? Quem é esse desse versículo que vem? Quem sabe? Irmão André, eu acho que é o anticristo, eu acho que é a besta, eu acho que é esse que vem. Vai levar aqueles que estão preparados, nosso Senhor Jesus Cristo. Então aguenta mais um pouquinho, mas primeiro faz esse sacrifício de agradar ao Senhor, e continua aguentando, né? Continua perseverando, porque o Senhor tem coisas boas para nós. Não adianta eu pregar aqui mentiras, outras coisas para massagear o seu ego, e quando o Senhor tocar a trombeta, você ficar, bater aqui na porta e dizer: olha, aquele pastor André falou aquela mentirada, e eu fiquei acreditando naquela palavra. Mas acredite em Jesus, que Ele vai vir e vai te buscar. Mas você tem que entrar pela porta. Entrar pela porta. Aquele que não for achado o seu nome escrito no livro da vida será lançado no mar, né? No lago de fogo. Lá haverá choro e ranger de dente. Mata, eu quero a morte para me matar agora, porque eu não aguento mais esse fogo. Engano seu. Lá também vai estar a morte, lá também vai estar o inferno,
né? Alguém não entende ainda, né? O inferno existe hoje. Para lá vão agora as pessoas que morrem sem Cristo. E naquele grande dia será lançado no lago de fogo o inferno, a morte e o diabo, seus anjos e todos aqueles que não acreditaram no Senhor Jesus. Então, prossigamos em oração, em súplica, em temor a Deus, para que naquele grande dia o Senhor possa nos levar, nos arrebatar. Eu quero agradecer a minha oportunidade. Essa palavra fique gravada em vossos corações, né? Glória a Deus em nome de Jesus. E passo a oportunidade para o pastor João Paulo Moreira. Meus queridos,